Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso de reflexão sobre o Evangelho, sobre a Santa Palavra do Senhor, que a Igreja coloca para esta sexta-feira, dia 24 de maio, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Quero convidar você a permanecer ligadinho comigo aí durante cerca de 5 minutos para que possamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus. O Evangelho que a Igreja coloca para a celebração de hoje é tirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta passagem nós vemos aqui os fariseus tentando colocar Jesus numa situação difícil, porque eles fazem uma pergunta que qualquer fosse a resposta de Jesus, eles teriam motivo para acusar. Eles falaram se era permitido se separar. Se Jesus dissesse que não era permitido separar, eles diriam que Moisés aprovou uma certidão de divórcio. Se ele dissesse que poderia se separar, eles diriam que na Escritura está dito que o homem e a mulher não se separem. Jesus faz uma outra pergunta como resposta e eles dizem, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio. E Jesus fala, no projeto original de Deus não deveriam acontecer separações, que são sempre ocasiões de sofrimento, de dificuldade, situações às vezes muito difíceis de serem solucionadas, é muita dor para o casal, para os filhos, para os parentes, E o que nos leva a pensar, como eu já falei aqui em outras ocasiões, quando é esse o Evangelho da Reflexão, como é possível que depois de passados tantos anos a humanidade caminhando, adquirindo tanto conhecimento e percorrendo tantos caminhos na vida, como é possível que ainda hoje aconteçam separações? Já não era para as pessoas terem aprendido a conduzir melhor as suas vidas? Tantos casamentos que acontecem que não deveriam ter acontecido, São pessoas que se casam sem responsabilidade, sem pensar no futuro, sem analisar que estão dando um passo profundo de transformação de vida, E temos a dificuldade, muitas vezes, dos casais que não aceitam fazer os encontros de preparação para o matrimônio como se preparar para viver uma vida a dois fosse algo simples, É algo que precisa ser muito preparado, pensado, rezado. Chega a ser curioso como a humanidade ainda não aprendeu a se resolver. Como ainda acontecem tantos casamentos que depois não persistem. Isso já deveria ter sido superado. As pessoas já deviam olhar para a própria vida, porque a própria vida, o próprio caminho, com um pouco mais de responsabilidade, de seriedade, para que fosse um passo dado, o casamento, um passo dado com firmeza, com confiança, um passo que fosse decidido. Que nós possamos contar com a graça de Deus e cuidar mais para que não aconteçam casamentos que depois venham a se tornar uma separação. E se você gosta dessas reflexões, caminha comigo aí todos os dias, convido para que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative lá o sininho das notificações, dê sua curtida, faça seus comentários e acompanhe também, se inscreva nas minhas páginas do Facebook, do Instagram da nossa diocese, do programa Gotas de Amor TV, dos meus amigos lá de Pará de Minas, e você também acompanha aí através da Rádio Alfa de Itatiaia as nossas reflexões. Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amanhã, sábado, te espero aqui para que nós possamos concluir esta nossa 7ª semana do tempo comum. Até lá.